Aleluia. Se essas palmas são para Jesus, elas são mais fortes. Amém, igreja? Saúdo os irmãos nessa noite, na doce paz e no doce amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa paz, ela não só cresça, mas permaneça em nosso meio. Amém? É uma honra estar novamente aqui, nessa festa tão linda, num dia especial. Parabéns a todos os trabalhadores. Que Deus os abençoe e cada vez mais esteja estendendo a sua graça e a sua unção sobre a sua vida. Amém? De imediato, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia, no tema desta campanha, Jeremias 18. E agradeço a confiança da igreja, dos nossos pastores, pastor Jonas, maravilha em nossas vidas. Deus lhe bendiga, o Senhor e a sua família. Aos nossos pastores líderes, pastor Darcy, irmã Carmen, pastora Carmen, pela confiança das irmãs de estarmos mais uma vez acompanhando esse trabalho. Trago um abraço da nossa igreja lá, onde o nosso bom pastor Darcy está lá dirigindo e trabalhando e nos instruindo a fazer a boa obra do Pai. Amém? Minha família já está ali, os irmãos viram, as irmãs me acompanhando, aquele moreno lindo ali é meu marido, 28 anos casados, não envelhece nunca, está sempre na bênção, vou ter que me cuidar. Mas glória a Jesus pela vida dele, que agora me acompanha. Eu já relatei aqui na igreja, minha filha foi morar longe, era minha acompanhante, agora Deus proveu a bênção do meu marido estar comigo, graças a Deus, amém? Aleluia. Vamos ler a mensagem então, irmãos? No capítulo 18 de Jeremias, do versículo 1 até o 6, amém? E diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Pode sentar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Pai. Bendito seja teu nome. Santo e glorioso. Que maravilha sabermos que somos matéria-prima na mão do Criador. Isso é uma excelência. Isto é uma honra para cada um de nós sabermos que estamos na mão do Senhor. Amém? Mas a Bíblia vem nos contar esta história e ela é muito conhecida de todos nós. Eu acredito que uma vez na vida alguém aqui dentro já ouviu essa mensagem. E é uma mensagem tão tremenda, colocada como tema deste congresso, numa época tão favorável para cada um de nós, lembrarmos quanto é importante estar nas mãos do oleiro. A Bíblia vai nos contar, amados irmãos, que naquele tempo o Senhor tratava com os profetas para que levasse uma mensagem de poder ao seu povo, muitas vezes para correção, muitas vezes para aviso, muitas vezes para orientar. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. E o propósito do Senhor era prevenir aquele povo de enfrentar as lutas, as aflições, as guerras, as pelejas e principalmente o desamparo por não obedecer. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que as 10 tribos do norte já tinham sido atacadas e já tinham sido dominadas pelo poderoso império assírio.
Era potência, o Senhor permitiu. Então o Senhor queria de uma forma tratar com Judá. Queria tratar com o povo do sul, porque horas estavam em cima, horas estavam lá embaixo. Dependendo da governança, dependendo da liderança, o povo muitas vezes estava alegre, mas muitas vezes estava em teimosia. Muitas vezes obedecia, mas muitas vezes estava na apostasia. E uma coisa que desagrada muito ao Senhor é ficarmos nesse cima e baixo ou em cima do muro. Porque o Senhor não se agrada do morno. Apocalipse é bem claro, o morno não entra no céu. Ou é quente ou é frio, decida-se. Nós vivemos num tempo que as nossas escolhas são as consequências das nossas trajetórias. Às vezes queixamos, às vezes acusamos, às vezes colocamos vários argumentos, tentando fugir daquilo que é totalmente nossas decisões. Escolhas. Escolhemos trajetos, escolhemos caminhos, escolhemos decisões, e muitas dessas decisões, elas traçam uma vida inteira de vitória ou de derrota. A palavra diz que o Senhor mandou que o profeta Jeremias descesse à casa do oleiro. A palavra diz que quando o profeta chegou na casa do oleiro, ele trabalhava sobre as rodas. Só que o profeta não foi lá para dar um sermão. Oh, Jesus. Ele não foi lá para fazer o costume dele, confiar na palavra e entregar um sermão. Não. Ele foi lá para receber o sermão. Ele foi lá para receber, para ter um ensinamento com o sermão do oleiro. Imagina, aquele que estava acostumado a sair, a falar a vontade do Senhor, agora o Senhor disse: desce, vai lá, porque tu vais preparar o sermão através do que eu vou te mostrar. Deus nos traz para a casa dele, irmãos, com um propósito. Deus não faz nós brincarmos de situações, Ele faz aprendermos na situação. Oh, aleluia. Jeremias chegou lá e viu o oleiro trabalhando. Havia um instrumento, mas havia a matéria-prima. Interessante pensar que alguém aqui é artesã. Alguém aqui trabalha com artesanato? Glória a Jesus. A irmã pode me confirmar. O barro, para ser trabalhado, tem que estar mole. Duro não dá, né, irmã? Quebra. A Bíblia não diz que o vaso estava quebrado nas mãos do oleiro. A Bíblia diz que ele estava estragado. Ele se estragou na mão do oleiro. O oleiro estava trabalhando, mas a obra-prima estava macia. Estava maleável. Ela não estava dura. O barro não estava firme, estava maleável, mas se estragou. E de repente, aquele barro que já deveria ter sido trabalhado nas mãos do oleiro, já deveria ter sido limpo, já deveria ter sido retirado as impurezas, já deveria ter sido pisado. Ele deve ter sido trabalhado para que saísse o ar, para que saísse a sujeira. Agora ele estava na mão. Agora ele estava maleável, ele estava mole. Ele estava sendo tratado pela mão do oleiro, mas ele estragou. Eu nunca vi, mas eu imagino que quando estamos fazendo uma obra de argila, de barro, quando está se moldando, a gente vai dando a forma. Tem que ter delicadeza, tem que ter paciência, tem que tratar como se fosse algo delicadíssimo. E a mão vai trabalhando e vai aquecendo e vai moldando e vai detalhando e vai deixando as digitais e vai marcando o trabalho conforme o desejo do oleiro.
mas estragou, desmanchou. O que me chama a atenção é que o oleiro não descartou aquele material, não jogou fora, não largou de mão, não. Ele pegou novamente. Ele deve ter colocado um pouquinho mais de água. Ele deve de ter malhado um pouquinho mais, trabalhado um pouquinho mais, moldado, apertado um pouquinho mais, dizendo: não é assim, eu quero que tu fique aqui. Aí começou a refazer o vaso, trabalhar o vaso. Oh, Espírito Santo, aleluia. O Senhor estava trabalhando daquela forma no vaso porque Ele tinha um propósito. E era isso que Ele estava tentando alertar o seu povo. Ele não estava alertando ao povo apenas para que visse, só assistisse o que estava acontecendo. O Senhor estava alertando para que não queria que o povo entrasse naquela mesma justiça. Existem situações em nossas vidas que nós sempre acusamos ou nós também determinamos que Satanás se levantou. É óbvio que Satanás vai sempre se levantar, mas muitas das vezes nós temos que entender que a permissão do Pai nos faz ser moldados e trabalhados pela sua mão. Nem tudo é luta, nem tudo é mão de Satanás, do inimigo. É permissão de Deus para que o nosso caráter seja moldado, para que o nosso ministério seja aperfeiçoado, para que venhamos crescer e estarmos totalmente aperfeiçoados pela sua própria mão. Aleluia. O Senhor mandou o profeta descer. O profeta estava aprendendo uma lição. À medida que o profeta assistia o trabalho do oleiro, ele via que ele trabalhava sobre as rodas e havia um movimentar, um círculo, havia posições que o vaso estava passando. Mas a mão do oleiro estava sempre ali, dominando, no controle, trabalhando. Aleluia. Quando o vaso se estragou, quando o vaso se perdeu nas mãos do oleiro, ele não foi e caiu no chão. Ele ainda estava na mão do oleiro. Ele ainda estava na mão do Pai. Ele ainda tinha o controle. Com isso o Espírito me diz: a situação que nós passamos é mera e passageira. As afrontas, as dificuldades, a humilhação, a solidão que enfrentamos é só uma etapa do processo. Tem muito mais ainda para acontecer, mas na mão do oleiro estamos sendo moldados e trabalhados para o seu querer. Aleluia. Não poderei fazer isso eu com Israel? Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Pai, quando nós estamos no primeiro amor, nós suportamos tudo, às vezes choramos calados, às vezes vamos para casa quebrantados, mas não murmuramos, porque estamos amando, porque estamos vivendo o poder do primeiro amor. Mas o tempo vai passando, e vai passando de uma forma que nós vamos nos acostumando com a rotina. Rotina é algo que complica a caminhada, irmãos. Rotina é algo que quando tu sai um pouquinho dela, tu sente todas as dores. Quando muda um pouquinho daquilo que estamos acostumados a trajetar, a caminhar,
Parece que ficamos perdidos. Parece que o cansaço toma conta. Parece que não existe rumo. Mas o vaso nas mãos do olheiro sempre está no rumo certo. Aleluia. Às vezes a gente começa a questionar e pensar por quê e para que a situação e por que a maneira de tanta luta, porque eu não sei a forma que tu chegou aqui. Eu não sei como foi o teu dia. Capaz de eu estar falando com pessoas que estão vendo receberem parabéns pela porta de trabalho, por ainda estarem trabalhando e a porta ainda não se abriu. Mas eu venho como profeta esta noite te dizer: a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. É confiar que a mão do oleiro está no controle. Aleluia, Pai. O Senhor quer fazer de ti um vaso de honra, um vaso novo, um vaso de bênção, um vaso transbordante, um vaso que tudo que receber vai permanecer, não vai perder, porque não tem rachaduras. Aquilo que Ele faz, Ele não deixa sequer um vestígio de erro. Ele sabe quem Ele escolheu, Ele sabe o que Ele fez na tua vida. Mas daí, sabe qual é o problema do vaso entender a posição dele? Vaso, barro, não tem escolha. Matéria-prima não pode escolher o que quer ser. Quem tem o controle é o oleiro. Quem decide a forma é o oleiro. Quem quer e decide quando e como fazer é o oleiro na tua vida. Então não te preocupa, porque a obra ainda não terminou. Ele tem o que fazer, Ele vai realizar, Ele vai cumprir. Aí o vaso esquece que é barro e começa a tentar ensinar a Deus como fazer. Quem nunca? Oh, Jesus! Quem nunca? Quantas vezes nós vamos pedir para o Pai? E aí já começamos errado, porque se nós começarmos a agradecer antes de receber, tenha certeza que chega mais rápido. Aí o vaso diz assim: hein, Pai? Eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor responde, mas eu queria que fosse assim. Eu preciso que seja dessa forma. Deus sabe o que tu estás precisando. Deus sabe o que eu estou precisando. Ele sabe que se Ele entregar da forma que eu quero, vai dar errado. Mas se Ele entregar da forma que Ele está planejando, o futuro é maior, é melhor, é fiel, é verdadeiro. Oh, Espírito Santo. Mas contudo, irmãos, nós estamos vivendo um tempo como esse povo. Nós estamos vivendo um tempo em que as nossas decisões são assim: se é como eu quero, glória a Deus. Oh, aleluia, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus cumpre. Se não é como eu quero, não quero mais. Não é assim. Ah, não. Dessa forma não dá. Ah, não. Aqui tá tudo bem, daqui a pouquinho não tá. O fulaninho ali tá melhor, a grama tá mais verdinha ali do outro lado. Mas o Senhor está tratando conosco, não com quem está do lado, nem que da direita, nem da esquerda, não importa, é conosco. E o tratar de Deus conosco é tão fiel e é tão verdadeiro que quando Ele nos mostra a nossa fraqueza, a gente começa a descer.
a descer, a descer, a se colocar no nosso lugar e dizer: Pai, perdão, eu esqueci que eu falhava aqui, eu esqueci que eu errei ali, eu esqueci que eu falei algo errado, Pai. Murmurar. Aquele povo estava acostumado a fazer isso, irmãos. Eles vinham com uma direção, com um rei maravilhoso, que adorava, que exaltava, mas no momento que mudava tudo, que tinham que tomar novas decisões, ou se firmar mais em Deus, havia murmuração, havia apostasia, havia idolatria, havia corrupção de caráter. E se tem uma coisa que o nosso Deus maravilhoso gosta de fazer, é tratar o nosso caráter. Quem matava não mata mais. Quem roubava não rouba mais. Tudo que era errado ficou para trás. Porque nas mãos do oleiro o tratar é para deixar perfeito. E era isso que o profeta foi aprender. Foi isso que o profeta desceu para aprender. Ele foi lá assistir para sair de lá profetizando e glorificando o nome do Pai, que estava assistindo tudo, contemplando tudo. Avisar ao povo que amava: se não se arrepender, o destino será o mesmo. Sabe o que me agrada, irmãos? O que mais alicerça a palavra de Deus no meu coração é saber que Ele conhece tudo, e mesmo assim a sua misericórdia nos alcança, nos protege, nos guarda. A misericórdia dele nos cobre. E aí quando eu leio que o Senhor disse que todas as vezes que eu me arrepender, Ele do céu se arrepende também e usa da sua misericórdia para não consumir comigo, eu glorifico esse Deus que pagou por amor na cruz do Calvário para que eu tivesse redenção em seu nome. Oh Espírito Santo, oh aleluia. Não devemos querer entender ou ensinar a Deus a trabalhar. A obra é dele. Essa casa é dele. A tua vida é dele. É dele o controle. Mas irmã, eu queria hoje estar em tal lugar de tal forma. Já parou para pensar que essa é a tua vontade, mas a do oleiro é ainda tratar sobre as rodas? O girar do tempo, o tempo é dele, o controle é dele, a mão é dele, o melhor vem dele. Tem uma assinatura ainda, não é cópia, é original, é para ti, é contigo. Ninguém vai ter a mesma unção. Ninguém vai ter as mesmas marcas, as cicatrizes que tu carrega. É o fato que o Senhor já esteve sarando as tuas feridas. Feridas saradas. Feridas cauterizadas. Que só o poder do sangue de Cristo tem para fazer. Oh Espírito Santo. O barro não dá significado à sua realidade. É o oleiro que dá a forma ao barro. O barro vai ser sempre barro se o oleiro não tocar e não escolher o barro. Para Deus realizar essa forma, para Deus agir, a matéria-prima é escolhida por Ele. A matéria-prima é escolhido barro, não é terra, não é pedra, não é areia, é barro. A terra não está própria, não está úmida. A pedra
Não vai apenas usar a roda e as mãos, tem que ter algo mais forte, mais pesado. Muitas vezes o Senhor tem que pesar um pouquinho mais para trabalhar na matéria-prima, mas hoje Ele está falando com barro. Não é areia. Areia é linda, é limpa, é úmida. Parece perfeito, mas não tem liga, não forma. Tem que ter algo mais concreto, mas o Senhor quer usar o barro. Não pode ser a lama, porque lama não tem consistência, suja. É barro, barro nas mãos do oleiro, vai sendo tratado e vai tomando forma, e o processo começa. Algumas vezes na minha vida eu parei para pensar, por que o Senhor me escolheu? Eu tenho uma família bem grandinha, do outro lado, porque a minha casa éramos poucos. E ali tem muita gente que é bem intelecto, tem pessoas sábias, tem pessoas de conceito. Tem uma varoa de 98 anos que é a força para todos nós. É uma evangélica, é a minha avó. E tem outros que já se formaram, tem outros que... Tem uma família do lado do meu pai que tem bastante gente preparada. Mas o Senhor escolheu a mim, sujinha, perdidinha, bravinha, toda esquentadinha. Não era antipática, eu continuo a mesma pessoa. Assim, sorrindo e cumprimentando todo mundo, mas por dentro, pensa em alguém vingativa. E eu paro e penso, Senhor, Senhor, minha irmã é bonita, é loira de olho verde, é um bilozinho, pequenininha, toda perfeitinha, e o Senhor escolheu a mim, que não tinha nem um pinguinho de mansidão da minha irmã, rebelde, com um perdão da palavra, aloprada, como diziam na minha época. Agora nem sei como dizem, porque eu já estou uns quantos anos para frente. E Ele escolheu a mim. Só que quando Ele escolheu a mim, Ele sabia das imperfeições. Quando Ele escolhe o barro, Ele sabe a sujeira que está no barro. Ele sabe que tem ali cacos, tem feridas, tem pastagens, tem pedaços de madeira, tem sujeira. Ele sabe. O barro por cima pode até estar parecendo assim brilhoso, limpinho, mas quando mexe nele, começa a aparecer as impurezas. Aí ele pegou o barro. Ele teve o amor de pegar o barro, colocou nas suas mãos e começou a apertar. E aí eu vou dizer, dói muito, machuca, tantas vezes que dá vontade de dizer, ei, não é assim, mas é assim que Ele quer. E quando Ele trabalha, vai limpando e tirando, na mão dEle a dor é sentida, mas é leve e suave, como o fardo que Ele nos diz. Dói como, irmã? Quem me vê e me conhece lá na cidade sabe que eu estou sempre, oi, paz, beijo todo mundo. Isso assim, ó, quando casei com meu marido, ele dizia que eu tinha que ser política, porque eu cumprimentava e abanava para todo mundo. Até ele me ofereceu uma mãozinha, sabe aquelas de plástico, irmãos, que matam bicho? Ele disse para mim, por que tu não sai com uma daquelas mãozinhas? É verdade, né, meu amor?
E eu disse assim, sabe por quê? Porque eu não gosto de ser falsa. Isso é ser artificial. Se Deus vai fazer na minha vida, que Ele faça perfeito. Eu me dobro, Senhor, eu aceito ser moldado, mas eu quero que as tuas digitais me deixem ser agradável aos teus olhos. Aí ele nunca foi ciumento, mas também bonito desse jeito. Como é que ele ia ser ciumento, né? Porque ele sabia que a minha essência era essa. Por fora, porque por dentro ele teve o desprazer de conhecer quem eu era. Ele sabia que eu tinha raiva, que eu tinha dores, que eu tinha feridas, que volta e meio elas sangravam. Porque só quem é íntimo conhece tuas qualidades e os teus defeitos. O Pai conhece. E o Pai conhece. O Pai sabe onde sangra. O Pai sabe quantas vezes tu maquia a tua dor, o teu sofrimento para chegar diante dele, diante da casa dele, e aí tu sai da mesma forma. O Senhor manda eu te dizer, terminou essa fase na tua vida, tu entra assim, mas diferente, tu vais sair. Chegar na casa do oleiro, meu irmão, foi isso que ele disse para Jeremias: desce, entra lá, tu vais assistir. Esta noite tu chegaste aqui não pela tua vontade própria, porque hoje é feriado, irmãos. Quem não gostaria de estar em casa, mas a tua casa é esta. Grava isso. Grava isso. Se existir alguma dúvida no teu coração, o Espírito Santo diz: a tua casa é essa. Na casa do oleiro, nós vamos aprender. Eu sei que aqui tem muitos ministros, tem muitos homens e mulheres usados por Deus, homens e mulheres de Deus, que o Senhor usa com poder e autoridade. Mas hoje nós chegamos aqui para receber o sermão, para carregar esse sermão, porque o teu testemunho de vaso moldado lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na faculdade, lá onde tu estiver, vai dar registro que a mão do oleiro tocou, trabalhou e assinou a obra. Aleluia. Tudo que Deus faz tem um propósito, irmãos. Tudo. Nada fica ao vento. Tudo tem um propósito. As marcas da caminhada têm propósito. As alegrias que o Senhor permite têm propósito. Os choros, as madrugadas de insônia, de sono perdido, de lágrimas derramadas, tem propósito. Tudo tem propósito. A porta que se fechou e tu lamenta até o dia de hoje, propósito. Mas eu gostava tanto, eu queria tanto, mas Deus não quer assim. Ele tem coisas melhores e maiores para a tua vida. Tem que crer. Tem que crer que o Senhor ainda fala. E o Espírito diz: ainda há poucos dias eu te confirmei isso. Tu me pediste resposta e eu te entreguei. Porque Ele não deixa dúvida, irmãos. Deus é Deus tão poderoso, tão tremendo, que Ele não deixa dúvida. Se houver dúvida, não vem do Senhor. A Bíblia ainda vai dizer, irmãos, que quando nós estamos na mão do oleiro e nós reconhecemos que somos barro,
nós vamos entender que para ser barro, nós vamos suportar esses processos, porque é a mão do Senhor que está estendida e trabalhando, e é Ele que está nos sustentando na sua graça. Não podemos continuar se a graça do Senhor não nos alcançar. Nós paramos para pensar nesse versículo, neste capítulo, e nós vamos entender, meus amados irmãos, que esse Deus é tão maravilhoso, Ele poderia deixar que o povo se corrompesse como as 10 tribos do norte. Não quiseram aceitar, pereçam. Mas Ele tem um grande amor por aquele povo que Ele escolheu. E eu começo a lembrar, irmãos, que Judá vem da hereditariedade de Lia. Que o Senhor está falando isso. Eu não estudei isso. Capaz de tu estás pensando que o teu choro, a tua amargura, a tua ilusão, a tua desilusão, o teu desamparo tem feito tu viver todas essas situações. Mas eu quero que tu lembre uma coisa. Lia chorava porque ela era sempre segunda opção. Jacó estava ali pelejando pelo amor de Raquel. A Bíblia nos fala que Jacó amava Raquel. Os filhos do amor de Jacó eram José e Benjamim. Mas o filho onde o nosso Redentor surgiu é a herança de Judá. Então, está passando pelo desespero, está passando pela angústia, está se sentindo segunda opção. Tem problema não. O Senhor escolheu Judá como raiz do nosso Redentor. Por quê? Porque Deus conhece a tua dor. Deus sabe como tu estás te sentindo. Deus sabe quando Ele escolheu a matéria-prima como ficaria. O moldar do vaso, o findar do vaso, a finalização do vaso. Vai ter choro. Vai se sentir desamparado. Sabe por quê? As etapas do vaso são assim: limpo, purificado, moldado, trabalhado. Mas aí vem o fogo. E a hora do fogo, aí só pode provar quem é vaso, quem suporta o fogo. Nós que viemos da igreja primitiva, fogo para nós era o repeté, era o Pentecoste. Hoje, um pouquinho mais amadurecidos, nós sabemos que fogo é para purificar. É para finalizar a obra. O vaso, quando vai para o fogo, depois de ser tratado, trabalhado, moldado, ele tem que ir para o forno. E no forno, o vaso suporta altas temperaturas. Ali o vaso é vaso ou o vaso quebra. Ele estoura, ele deforma, mas ele tem que passar pelo fogo. E depois do fogo, vem a água. E a água é o Espírito Santo que enche, verte e transborda sobre a tua vida. Processos, meus irmãos. Processos na mão do Pai. Vaso nas mãos do oleiro. Tem que entender, fase por fase é um novo aprendizado nas mãos do oleiro. Aleluia. Quando o oleiro começa a dar forma, ele vai moldando conforme o seu desejo. Às vezes ele vai tirando primeiro o rancor, primeiro a raiva,
E muitas das vezes é a valentia que vai primeiro. Mas tudo vai saindo e vai moldando. E quando ele cumpre com propósito, ele usou de toda a sua paciência conosco. Porque tem que ser muito paciente para suportar toda murmuração, para suportar toda a rejeição, todas as vezes que dizemos, não vou mais, não quero mais. Escolhe outro ali, Pai. Ele escolheu a ti. Não foge do propósito. Não foge da mão do oleiro. Não foge da onde Ele quer te colocar. Não foge da obra, não foge do lugar, não foge. O lugarzinho é teu, foi Ele que escolheu. Aleluia. Muitas destas vezes, irmãos, quando nós estamos vivendo a plenitude da nossa fé, nós fizemos esses propósitos. Nós tomamos posição. Sabe quando nós iniciamos o ano e a gente diz assim: vou entrar em dieta, vou ser rigoroso, não vou gastar mais, vou ser fiel a Deus, vou cumprir com todo o chamado. Chega num terço do ano e a gente já começa: não consigo mais. Ai, subiu demais a conta. Ai, tá difícil demais para chegar na casa do Senhor. Ai, não tenho mais vontade de orar, não consigo mais. Irmãos, o oleiro sabe, a paciência dele está permitindo ainda suportar a tua murmuração. Mas quando ele mandou Jeremias descer, ele conhecia o povo que ele queria corrigir. Se o Senhor está nos corrigindo esta noite, sinta-se um privilegiado, porque o pai que se importa e ama seu filho, ele trata, ele corrige, ele traz para a sua vontade, ele ensina. Aleluia, Pai. Louvado seja teu nome santo, Pai amado, aleluia. Glória a teu nome, Pai. Ele faz um perfeito naquilo que é imperfeito. Às vezes nós queremos esconder algumas rachaduras. Às vezes nós queremos tapear alguns defeitos. Nós mulheres adoramos tapar as ruguinhas com as bases, as maquiagens, né? Hoje a gente sai, parece uns ursinho panda, tudo manchadinho. Mas a gente vai bonito para a casa do Senhor. Pode sair de qualquer jeito, mas chegar, a gente chega bem. Não é verdade? Nós mulheres, e eu não condeno porque acho que a casa do Senhor é o lugar que eu quero estar melhor apresentada para adorar o seu nome. E aí quando nós fizemos essas maneiras, irmãos, de querermos esconder algumas marquinhas, umas falhazinhas, nós usamos de todos os artifícios. E aí eu lembro que Roboão, quando foi saqueado, ele quis substituir os utensílios de ouro por bronze. Essa noite é uma noite de concerto. Aquilo que para ti, tu sabes, porque o Espírito Santo conhece, que tu sabes que tu deixou e tu quiseste camuflar com alguma coisa para ainda parecer que é. O Espírito Santo está nos dizendo que nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, não quero mais parecer, eu quero ser. Bronze pode até parecer, mas não é ouro, Pai. O Senhor não quer que eu seja bronze, o Senhor quer que eu seja ouro. O Senhor quer o verdadeiro, eu quero ser o verdadeiro nas tuas mãos, a partir de hoje, Pai. Isso é consequência do trabalhar do oleiro.
Ninguém consegue permanecer da mesma forma depois de estar nas mãos do oleiro. Ninguém consegue seguir adiante sem depois ser tocado pelas mãos do Criador. O Criador escolheu o mais simples, o rejeitado. Ninguém gosta de barro, irmãos. Só Ele. Por isso que Ele é o diferencial nas nossas vidas. Aquela pessoa que é colocada do teu lado, que ninguém quer, sabe? Um jovem, uma criança, um ancião, uma pessoa, todo mundo olha e diz, é problema. Mas o Senhor colocou no teu lado, é barro. É barro. Olha para ti um pouquinho, agora está vaso. Já foi moldado, mas já foi barro. Já foi barro. Agora o barro está do teu lado. Instrui o caminho da casa do oleiro. A gente está esquecendo de ensinar o caminho, irmãos. Isso é egoísmo, é egocentrismo. Nós queremos para nós, mas aquele que está do nosso lado a gente esquece de dizer. Ah, mas irmã, não é a mesma religião, e o que importa? Nós éramos gentios aos olhos de todos os judeus, mas o nosso Redentor disse, é meu. É meu, vem. Eu escolhi para mim como povo, e nos registrou como filhos e amigos dele. Esse é o poder de entender que a mão do oleiro está em nosso meio. Aleluia. Aleluia. O trabalhar do Pai vai ser sempre para o nosso bem. A permissão dele vai ser sempre para nos moldar para o bem. Isaías 64 nos diz, somos o barro, o Senhor o oleiro, nós, obra do Senhor. Com esta palavra eu te convido a se colocar em pé. Aleluia. Concluo dizendo, irmãos, o que Paulo nos ensinou em 2 Coríntios. Estamos sendo transformados de glória em glória, na imagem de Cristo. Tu és a imagem e semelhança do nosso Senhor. Sendo a imagem e semelhança do nosso Pai, tu és obra-prima perfeita. O Senhor diz que do barro Ele fez o homem, e nas suas narinas Ele soprou o fôlego de vida. Este fôlego está sendo soprado sobre nós esta noite. O Redentor tem promessas a cumprir. Te alegra e exalta o nome santo do Pai. Esta é apenas a segunda noite. O Senhor tem novidade nas mãos do oleiro. Desce à casa do oleiro, assiste e recebe o que o Senhor tem para te entregar. Eu vou voltar para minha casa feliz, porque eu ministrei aquilo que o Espírito Santo me ordenou. Eu vou voltar daqui alegre, porque eu vi uma festa e uma igreja cheia de santos vasos escolhidos pela mão do Senhor. E eu sei que teu coração está explodindo. Tanta gente já chorou aqui, e não foi de emoção. Sabe foi o quê? Foi o sentir da mão do oleiro tratar. Uriele sinieterele mai, ure chande candele suine mai. Por isso aquele que tiver desejo
de sentir a mão tocando mais e aperfeiçoando mais, e sentir principalmente a vontade de dizer: eis-me aqui, Pai, trata de novo. Esta é a noite, este é o momento. Eu vou passar para a pastora, para o pastor. E seja feita a vontade do Senhor na tua vida, pois o oleiro está na casa. Tu desceste para receber. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba!